Boa tarde, boa tarde. Olha, estamos aqui iniciando essa live com muita alegria. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo você que está aí, né? Já vai começar a entrar o pessoal aí. Eu quero glorificar Deus por esse dia, por estarmos aqui reunidos, né? E buscando conhecer mais ao Senhor. Então, quero te convidar a estarmos aqui juntos. O pessoal vai entrando, sejam bem-vindos. Vamos dar início a esse estudo, né? A gente buscar conhecer mais a Deus através da palavra dele. Então, que você prepare a sua Bíblia, se você puder, onde você estiver. Que você prepare o teu caderno, a tua caneta, o teu café, né? Agora é a hora do café. Prepare o seu café. Convido as pessoas para estarem conosco aqui e nós já vamos dar início à leitura da palavra do Senhor, aquilo que Deus quer falar conosco nessa quarta-feira. Eu sei que nós temos passado dias e dias que não têm sido tão fáceis, né? Dias desafiadores e precisamos buscar em Deus uma direção. Então, essa tarde é uma tarde de buscarmos a direção de Deus, que você receba essa direção que vai vir do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Então, sejam bem-vindos, todos que estão entrando aí. Oi, gente, boa tarde. Oi, presbítera, abraço, tá aí. E Nelly, olha, Nelly tá aí, seja bem-vinda. Convido o pessoal pra gente, né, iniciar. Nós vamos fazer essa live. E eu tava... Patrícia tá aí também, seja bem-vinda. Eu tava buscando, né, no Senhor uma palavra pra gente meditar juntas. E qual a intenção, né? Qual que é a intenção de nós estarmos aqui juntas nesse tempo? A intenção é de nós buscarmos a direção de Deus. Devido a tantas situações que temos passado, né? Dias difíceis, situações que a gente não sabe o que fazer, como fazer, que maneira resolver. Então, essa live ela surgiu dessa necessidade. A necessidade de buscarmos mais o Senhor, porque eu não sei você aí, ó, que está me ouvindo. Oi, Lindalva, boa tarde. Eu não sei você que está me ouvindo, se você tem facilidade de ler a palavra sozinha, se é fácil para você parar um tempo e ler a palavra do Senhor. Mas não é só ler um versículo, não é só pegar assim um aplicativo ou a Bíblia e ler um versículo. Não é isso. E isso é fácil fazer. É fácil, muito fácil. Mas assim, se você tem dificuldade de ter um tempo assim de parar um pouco, né? Aquilo que dá também para parar, né? Para sentar. Mas se você tem dificuldade de parar para ler, e não é ler só, é meditar. Meditar na palavra de Deus, aonde Ele vai falar conosco. Você tem tido facilidade? Fala aqui para mim, ó, você que tá aí, né? O pessoal já vai começar a entrar mais pessoas. Mas coloca aqui para mim no comentário se para você é fácil. Você tem facilidade de sentar, de abrir a palavra, de meditar, de entender. Fala um pouquinho para mim aí nos comentários, deixa eu entender. Seja sincera. Coloca aí para mim, você tem facilidade assim de ler, né? Você pegar a Bíblia, ó, um texto que seja no livro do Evangelho, que seja no Antigo Testamento, no Novo. Você tem facilidade de pegar, ler, meditar e aplicar na sua vida? É fácil para você? Ou é uma coisa assim que leva um pouco de tempo, às vezes você lê e fica numa dúvida, será que é isso? Isso aí, linda, vou ter que fazer como hábito da manhã, verdade, se eu pudesse escolher isso, se eu escolher um horário, claro, seria o primeiro horário do meu dia, né? Mas às vezes, ainda mais para quem mora em São Paulo, né? Não sei se todos que estão entrando moram aqui em São Paulo, mas é uma cidade muito agitada, né? São muitas coisas,
muitas coisas e às vezes realmente o dia é corrida, amanhã já é corrida, você não consegue tirar assim um tempo que fosse, não precisa ser meia hora, 1 hora, mas um tempo para você sentar, abrir a Bíblia, ler, orar, meditar, pedir para Deus uma direção, né? Porque nós precisamos de uma direção. É fácil para você? Fala aqui para mim. Compartilha. Sabe por quê? Por que deu assim, né? Por que surgiu o desejo de abrir essa live aqui, né? Não sei se de repente a gente continua, não sei como que vai ser a nossa jornada aí, né? Mas por que nasceu essa necessidade? Devido a isso, né? Devido àquilo que eu tenho ouvido das pessoas, os conselhos, as pessoas têm buscado para tirar as dúvidas. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade, não é assim só de ler. Às vezes a pessoa até consegue ler, ela consegue sentar, ela consegue ler, mas ela não consegue às vezes ler e extrair da palavra aquilo que vai ser para ela poder aplicar na vida dela. Então às vezes ela fica buscando até fazer um devocional, até num devocional pronto, né? Tem muitos, e bons até, muitos devocionais bons que já estão prontos. Só que normalmente esses devocionais, não sei se você já leu esses que já são prontos, normalmente você vai ver a pessoa que escreveu, ela vai falar um versículo e ela vai trazer uma história dela, uma história de alguém, uma história em cima daquele versículo. Que não é ruim assim, é bom, mas quando você quer mais da palavra, fica muito raso esses tipos de devocionais. Você já sentiu? Aqui, ó, a Ineli falou, me desafiei a ler a Bíblia inteira no app da Bíblia Apostólica, tem plano anual, são 4. Olha só, você tá fazendo, Ineli? Tá conseguindo? Olha que bênção, tá fazendo lá um planejamento de leitura, que bênção, e tá sendo boa essa experiência para você? Ó, aqui, ó, a Nutri. Ah, Sueli, Nutri falou aqui, ó. Consigo de manhã, mas nem sempre, ó. Às vezes só na hora do almoço. Tá vendo? Então, às vezes, para umas vai ser mais fácil de manhã, para outras de tarde, para outras à noite, né? Antes de dormir, pega aquele tempinho, já vai meditando, já vai falando com Deus. Aqui a presbítera Abras aprendeu a meditar, que linda. É isso aí, meninas. Tá vendo? Então, precisamos aprender mais e mais a meditar na palavra, né? O Senhor lhe deu a instrução para Josué, para que Josué não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, para que ele pudesse meditar nessa palavra de dia e de noite, porque assim ele teria uma caminhada próspera. Assim ele teria realmente uma jornada próspera, meditando na palavra. Não é ler. Ler é uma coisa. Meditar é outra coisa. Você medita, a palavra do Senhor fala com você, o Espírito Santo dá discernimento para você entender, o Espírito Santo se revela, o Senhor se revela a você. E aí você é orientada por Deus através da palavra dele. Então essa live é nessa intenção, é na intenção de nós meditarmos juntas, né? Eu vou trazer uma palavra para nós estudarmos juntas, vamos meditar juntas e trazer para a nossa vida de forma prática. O que eu posso fazer na minha vida aplicando essa palavra? O que essa palavra me ensina para eu pôr no dia a dia, né? Aqui a Ineli colocou, ó, tem dias que não leio, mas depois coloco em dia de novo o que deixei de ler. Tem dia que eu consigo meditar, tem dia que eu só leio. Né? E a gente vai tentando aquilo que a gente precisamos esforçar, né? A gente vai se esforçando e a gente vai aprendendo. Então, eu queria que você já pegou seu café aí? Ó, tô com meu café, tava quentinho. Pega seu café aí, ó. Eu não sei se você pegou seu caderno. Oi, Jamile, seja bem-vinda. Luciano, seja bem-vindo também. Nós vamos meditar na palavra. Eu queria convidar vocês a abrir comigo aqui, ó, no livro de 2 Reis, capítulo 4, lá no versículo 8. 2 Reis
4:8. E nós vamos falar sobre nós recebemos uma direção e uma resposta de Deus. E Deus vai nos responder através da palavra dele. Amém? Então, vamos ler aqui, no versículo 8. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem aí, gente. Só me dá um feedback se o meu som tá bom. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? E nós vamos meditar então. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. E depois nós vamos falar um pouquinho dessa palavra e vamos trazer isso para nossa realidade. Diz assim, Amém. Aí, ótimo. Diz assim, certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu que ele fizesse uma refeição em sua casa. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Aí no versículo 9 diz assim, ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço de casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Amém? Então, nós vamos falar um pouquinho em cima do que a gente leu aqui e um pouquinho do contexto dessa palavra para trazer para as nossas vidas. Amém? E no final, a gente vai orar. Então, se você puder ficar aqui até o final, fique, porque nós vamos orar juntas. E se você já quiser colocar aqui nos comentários os seus motivos de oração, porque eu queria orar de forma mais específica, alguma situação, alguma necessidade, alguém que esteja enfermo, coloca o nome da pessoa que está enferma, coloca nos comentários que no final que eu terminar aqui de trazer a palavra, nós vamos orar juntas. E eu vou orar em cima também da oração que você solicitar. De repente, uma situação de trabalho, uma situação de família, de enfermidade, eu não sei. Mas aí você vai deixando aqui nos comentários e a gente ora no final, tá? Essa palavra que nós lemos de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, nos ensina muita coisa. E nós temos, talvez você tenha ouvido muito essa passagem nesse ano, né? E já ouviu muito essa palavra, já foi em cultos que foi pregada essa palavra, já ouviu no YouTube. E é uma passagem bem conhecida, né? Que é da mulher sunamita. A sunamita e o profeta Eliseu. A palavra fala que essa sunamita, essa mulher, ela era uma mulher rica. Então, ela era uma mulher que ela tinha posses, ela não tinha necessidades materiais. Ela tinha bens, ela era bem vista pela sociedade, então ela tinha bons relacionamentos. O problema dela não era relacionamento, o problema dela não era questões financeiras. O problema dela estava oculto, estava no coração dela. E uma coisa que eu tenho visto muito nesses dias, eu não sei se você tem percebido, se você tem sentido, mas uma coisa que eu tenho observado muito nesses dias é sobre um sentimento que tem um nome, e esse sentimento se chama frustração. Muitas pessoas têm ficado frustradas, muitas. E aquela mulher, ela tinha uma frustração no coração dela. Só que era uma frustração que normalmente aqui nós temos, muitas vezes temos, é uma frustração oculta. Tá no coração, mas ninguém sabe. Você sabe. Você sabe que tem uma frustração no coração, de algo que você não alcançou, de uma expectativa sua que não foi alcançada, de um objetivo que você não alcançou, de um sonho que você não viveu. É uma frustração, isso gera uma frustração. E esse sentimento de frustração é terrível quando ele é alimentado e quando ele é guardado no coração. E aquela mulher, ela tinha uma frustração. Só que olha o que interessante que aquela mulher fez. E são coisas para nós observarmos. Aquela mulher, a Bíblia fala,
que ela viu o profeta. O profeta Eliseu, ele passava muito próximo da casa dela para fazer a obra de Deus, né? Para orar, para profetizar. Então ele passava pela casa dela de tempos em tempos. E ela observava, ela viu que ele passava por ali. E ela viu que ele passava por ali e ela não viu como uma pessoa comum. Ela não olhou para Eliseu e achou que ele fosse um homem normal e comum. Não. Ela olhou para Eliseu, ela identificou em Eliseu algo que ele carregava. Ela olhou para Eliseu e ela viu que tinha uma coisa muito diferente naquele homem. Tanto é que ela fala para o marido dela assim, quando ela desejou construir um lugar para ele, vamos construir uma casa para esse homem, porque eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Ela não viu só pela questão da roupa, porque já se tinha uma característica de profeta, não era a aparência, mas ela discerniu no espírito que aquele homem carregava. E não foi só observar, porque não é só você ver que alguém carrega algo, que um lugar tem a presença de Deus, não é só isso. É desejar trazer para sua casa o que Eliseu carregava. Ela desejou trazer para a casa dela o que Eliseu carregava. Ela talvez não entendesse na plenitude o que era aquela porção dobrada que Eliseu carregava, mas ela sabia, eu preciso disso na minha casa. Eu preciso dessa unção na minha casa. Eu preciso dessa presença na minha casa. Então, olha o que ela fez. A Bíblia fala que ela verificou, ela identificou Eliseu e ela insistiu. Depois você lê, porque nós lemos e a Bíblia falou isso. Ela insistiu que o profeta entrasse na casa dela. Então você entende que não é só uma oração? Você entende que não é só um jejum que você tem que fazer para trazer a presença de Deus para a tua casa? Que não é só um ato profético, que não é só mais um culto, não é só mais um dia. É insistindo, é perseverando, é buscando. Aquela mulher, ela insistiu para que ele ficasse na casa dela. Talvez ela pediu ele falou, não, deixa, não quero incomodar, não, outro dia. E ela insistiu, entra aqui, profeta, toma um café com a gente, come uma refeição, entra na minha casa aqui. Não, eu estou aqui para uma missão, depois eu volto, não sei. Mas aí vai falar que ela insistiu, ela não desistiu no primeiro não, ela não desistiu no momento que talvez parecesse que não ia dar certo. Ela insistiu até que ela conseguisse o que ela queria. Ela queria o que Eliseu carregava. E é uma coisa para você pensar. O que você está desejando? O que você está querendo na tua vida, para tua casa, para tua família? Será que é essa a presença de Deus que vai fazer toda a diferença? Porque você que conhece a palavra, você sabe o que aconteceu na vida daquela mulher. Qual foi o futuro daquela família? Por causa de uma insistência, por causa de uma identificação, por causa de um discernimento no espírito, por causa de um desejo. Toda uma história foi transformada, toda uma família foi transformada, todo um cenário de esterilidade, um cenário de morte, um cenário de roubo. Tudo isso foi transformado, por quê? Porque começou com uma visão de uma mulher, uma visão ajustada com a visão de Deus. E é isso que Deus quer que você entenda nessa tarde, para você ajustar a sua visão conforme a visão de Deus, para você começar a desejar as coisas de Deus, para você começar a buscar, a identificar aonde tem a presença de Deus. Quem carrega essa presença? Quem são essas pessoas que têm essa presença de Deus? Eu quero elas comigo. Ela desejou Eliseu com ela. Ela desejou Eliseu na casa dela. Então você precisa identificar, discerne, pede para Deus discernimento no espírito. Senhor, eu preciso discernir. Quem são as pessoas que preciso estar do meu lado? Quais os ambientes que eu tenho que frequentar que carrega essa presença do Senhor? Porque eu preciso ser cheia dessa presença. Eu quero ter esse espírito, dessa porção dobrada de um espírito que ressuscita, de um espírito que ora e as coisas acontecem, de um espírito, sabe, de um poder tão grande, que quando a pessoa ora, uma vida volta de novo, porque tinha morrido.
de um poder de que ora e as coisas começam a tomar forma. Eu quero essa presença, Senhor, porque as notícias ruins, elas estão aí. As pessoas negativas estão de monte. Eu não quero ser mais uma dessa. Não quero ser mais uma pessimista. Eu não quero ser mais uma pessoa para baixo. Eu não quero ser mais uma pessoa pesada. Não, Senhor, eu quero ter em mim. Aquilo que Eliseu carregava, eu quero ter em mim. Eu quero ter na minha casa, eu quero ter na minha família. Eu vou buscar por isso, Senhor, eu vou me esforçar. E eu sei que eu tendo isso, a minha vida vai andar muito mais leve, muito mais fluida. E aquela mulher teve isso. Ela insistiu e o profeta entrou. E a Bíblia fala que todas as vezes que ele passava lá, ele ia na casa dela. Porque ele se sentiu acolhido. Porque ele sentiu que tinha espaço para ele. E o Senhor, ele tem que sentir isso na sua vida. O Espírito Santo, ele quer se sentir acolhido. Ele quer se sentir mesmo que você está preparando um lugar para ele habitar, porque ele não habita em qualquer lugar. O Espírito Santo não habita em qualquer lugar. Ele quer que você prepare um lugar para que ele fique, para que ele possa, sabe, morar. E aí, olha só, ela não queria só que ele entrasse de vez em quando para tomar um café, para almoçar. Não. Aquela mulher foi ligeira. Falou, olha, eu vou fazer um quarto para você. E não vai ser qualquer quarto, não. Não é um puxadinho, não é um cantinho. Vai ser no terraço. A Bíblia fala que aquela mulher construiu um quarto no terraço. E terraço é acima, não é embaixo. Não foi embaixo, no sótão. Foi em cima. E você sabe que eu estava ministrando essa palavra domingo? Eu já li essa palavra muitas vezes. Muitas vezes. Eu não tinha me atentado ao lugar que ela fez o quarto. Porque eu sempre foquei muito que ela tinha feito o quarto, obra de pedreiro. Levantou tijolo por tijolo, fez toda aquela obra, né, que precisou de uma estrutura. Só que eu nunca me atentei ao lugar. Ela fez um quarto em cima da casa. Justamente para mostrar para o mundo espiritual que quem governa aquela casa era Deus. Colocou em cima. Que aonde Deus tem que estar nas nossas vidas é em cima, é governando, é tendo autoridade, é tendo soberania sobre nós, é aquele que comanda, é aquele que conduz, é aquele que guarda, é aquele que cuida, é em cima, não é embaixo, não é num cantinho, não é num puxadinho, não, é no melhor lugar, é na evidência, é em cima, que todo mundo vai ver que ele está lá. E aquela mulher fez questão de colocar o profeta em cima. Eu quero que você fique em cima, profeta. Porque o que você carrega é tão grande que eu não posso desprezar o que você tem. Eu tenho que enaltecer o que você carrega. E é precioso para mim o que você carrega. E nós precisamos fazer isso nas nossas vidas. Colocar Deus no lugar que é dele. É o melhor lugar. É o primeiro. Primeiro ele. Depois todas as outras coisas. Que ele possa estar em nós de forma evidente. Não seja escondido. Não seja num cantinho aqui no coração, mas bem no átrio aqui, só no átrio, só aqui em cima. O resto não, tá, Senhor? Só um pouquinho de Deus aqui. Não. Senhor, eu quero que o Senhor esteja em tudo. Que eu seja a expressão do Senhor. Que as pessoas possam me olhar e falar assim, tem Deus nessa mulher. Ela fala diferente, ela olha diferente, ela gesticula diferente, ela ama diferente. Tem Deus nessa mulher. E nós precisamos ser essa casa que Deus habita e que possamos enaltecer esse Deus tão maravilhoso. Que você possa buscar isso na tua vida. Você vai ver, quanto mais você buscar o Senhor, quanto mais você deixar Ele evidente na tua vida, mesmo de boca fechada, a tua vida vai falar. Mesmo sem você falar um A, mesmo sem você requerer algo, mesmo sem você querer se justificar, mesmo você quietinha, mas cheia de Deus, fia, o inimigo corre, as situações começam a ser transformadas, porque não é o muito falar, não é o muito fazer, é o muito ter.
ter o quê? A unção de Deus. É o muito ser filha de Deus. É o muito ser transformada por Cristo. É Cristo em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E tem que estar evidente isso nas nossas vidas. A gente não pode ser pessoas que diz que serve a Deus, servas de Deus, só da boca. A nossa atitude, ela tem que falar muito mais que a palavra. Então, a sua maneira de se expressar com o teu filho, a sua maneira de se expressar com o teu marido, com os teus pais, com as pessoas que você trabalha, tem que revelar Deus na sua vida. Será que o jeito que você fala com o próximo revela Deus na tua vida? Será que a maneira que você quer ajudar o próximo, se quer, revela Deus na tua vida? Será que o teu dia de hoje está revelando Deus na tua vida? Será que o que você está fazendo agora está revelando Deus na tua vida? Será que o que você pensa, o que você sente e você está se permitindo sentir está revelando Deus na tua vida? Aquela mulher queria isso. E ela não fez isso pensando em ter algo. Ela não fez isso pensando que ela vai ter em troca. Ela não pensou nisso. Ela queria só ter aquela presença, sem saber o que aquilo iria reverter. E reverteu muita coisa, muita coisa. Às vezes a gente busca tantas coisas, né? Buscamos conhecimentos, e não é errado, precisamos buscar conhecer muitas coisas. Buscamos conhecer pessoas, buscamos conhecer lugares novos. E muitas vezes esquecemos de buscar conhecer a palavra de Deus. Nos encher da palavra, da presença, do Espírito de Deus, que faz toda a diferença. E aquela mulher, ela, de forma despretensiosa, ela teve uma resposta de Deus. Não fez nada em troca, mas recebeu. Porque a frustração que tinha no coração daquela mulher é que ela não podia ter filho. O marido era velho, mas ela queria um filho. E devido ao tempo que foi passando, a esperança dela foi acabando. E muitas vezes é assim, né? O tempo vai passando, e a esperança vai acabando. Só que Deus sabe o que está no teu coração. Ele sabe qual é a frustração que habita no teu coração. E Deus sabia a frustração que aquela mulher carregava. E como ela criou um ambiente para que Deus habitasse naquela casa, deixando o profeta morar ali de tempo em tempo, o profeta identificou, o profeta quis, ele ficou tão constrangido com aquela ajuda daquela mulher que ele falou: preciso fazer alguma coisa por ela. Eu preciso abençoar essa mulher. Ela é tão generosa, ela é tão bondosa, ela é tão assim, ela nos faz sentir assim, constrangido com esse amor todo que essa mulher tem. E ele falou assim pro discípulo Geazi: Geazi, chama ela, fala para ela vir aqui que eu quero abençoar ela. O que ela não tem que a gente pode abençoar ela? Aí o discípulo ligeiro, né? Porque discípulo tem que ser ligeiro. Só aqui, ó. Só olhando na casa, olhando o marido, olhando o relacionamento, olhando tudo. Fez todo um check-up na família. Falou assim: ó, profeta, sabe uma coisa que eu vi? Essa casa não tem criança. Essa casa não tem filho. Essa casa não tem sucessor. Não vai ter futuro para essa família. Aí o profeta falou: então chama ela lá que eu vou profetizar a vida dela. E aí chama ela, ele profetiza, falou: daqui 1 ano você vai carregar um filho nos seus braços. E lógico, irmã, mexe na sua ferida para ver. O que você não vai falar? Mexeu na ferida da mulher. Tava tão quietinho. Para que falar disso? Profeta, fiz tudo aqui para agradar o Senhor, para o Senhor ter o melhor. Vai mexer nisso para quê? Já passou tanto tempo. Vai falar disso para quê? Isso mexe numa história que eu não quero lembrar. Isso eu não quero chorar mais por isso. Isso daí já tá para mim, ó, resolvido. E o profeta, ela falou, profeta, não minta para tua serva. Olha só, não minta para mim. Mas ela falou aquilo por causa de uma dor, por causa de uma frustração. E Deus, ele sabe, ele conhece o nosso coração. Ele entende por que a gente tem certas reações, né? Só que mesmo assim não anulou, mesmo a frustração dela não anulou o que Deus colocou sobre ela através da vida do profeta Eliseu. Ele profetizou a palavra e aconteceu. De um ano depois,
ela realmente teve aquele filho cresce, né? Se torna um menino saudável, feliz. Só que um dia veio o dia difícil. O dia difícil chegou para aquela família. E aquele menino fica doente, aquele menino morre no colo dela. E ele fica ali, imagina, ele ficou da manhã até meio-dia no colo. Depois disso ele falece. Ele morreu no colo dela. E aí, o que ela faz? Ela lembrou, né? Ela lembrou. Na minha casa tem a presença de Deus. Na minha casa aqui tem a presença de Deus. Aqui não tem morte, aqui tem vida. Ela catou aquele corpo morto do filho. Subiu a escada. Lembra do terraço que estava lá em cima? Ela levou o corpo lá para o terraço. Deixou o menino esticadinho na cama do profeta. Justamente para mostrar para o mundo espiritual. Na minha casa tem a presença de Deus. Na minha casa tem um ambiente que Deus ele habita. Na minha casa não tem morte, a minha casa tem vida. Eu vou requerer no mundo espiritual aquilo que é meu por direito. Eu vou deixar meu filho morto, mas eu sei que ele vai ser ressuscitado. Ela deixa ele lá, não fala para ninguém, não conta para o marido, não grita, não esperneia. Ela vai atrás do profeta. Ela vai lá atrás do profeta e fala para o profeta: profeta, por que o senhor mentiu para mim? E conta a situação, abre o coração de uma mulher aflita, de uma mãe aflita. E fala para o profeta: profeta, vai para minha casa, vamos lá, ora por ele. E o profeta, talvez assim, né, porque já tinha mandado o discípulo foi na frente, mas não resolveu. E olha que interessante, depois você lê a passagem inteira, mas olha que interessante, a Bíblia fala que quando ela vai até o profeta, ela agarra as pernas do profeta. Ela fica agarrada, não solta por nada. O discípulo até quis tirar a mulher, quis arrancar ela. O profeta falou: não, deixa ela. E ali ela fala, e ali ela não solta ele enquanto ele não vai até a casa dela. Olha só o que é um posicionamento de uma mulher. Quando ela está decidida a viver a bênção de Deus, quando ela está decidida porque ela sabe o Deus que ela serve, ela não desiste. Mesmo diante da morte, ela não desiste. E aí o profeta vai com ela para a casa dela, sobe lá naquele quarto, lá no terraço, sobe lá sozinho, tem algumas ações, né, porque ele deita em cima do menino, tem algumas ações proféticas, e ali aquele menino volta a viver. E ele manda chamar a mãe e fala: ó, fala para a mãe vir, que o menino tá vivo. Meu Deus. Você está vendo que tem coisa que não tem preço. O dinheiro não ia pagar isso. O dinheiro não ia fazer o filho dela voltar a viver. A conexão certa de pessoas normais não ia fazer voltar a viver. O emprego dos sonhos não ia fazer voltar a viver. Status não ia fazer voltar a viver. Mas uma unção de uma pessoa que carregava a porção dobrada fez e voltou a viver. São as escolhas que nós fazemos na nossa vida. As escolhas certas, das pessoas certas. Isso pode transformar a nossa vida. E aquela mulher, ela teve completamente a vida dela transformada. O filho vivo, né? A família realmente foi restituída. Deus restituiu aquela família. O futuro não foi interrompido. E uma frustração foi sarada. Que nessa tarde Deus possa curar essa frustração no teu coração. Que você coloque os teus olhos no Senhor. Não na dor, não na enfermidade, não na frustração, não na falta, mas no Deus que você tem. Que o que você carrega é muito mais além que tudo isso que você está passando. É muito mais poderoso. Foca no que você já tem. Foca naquilo que Deus colocou em você. E você vai ver que como aquela mulher viveu, você também vai viver. Porque você vai ter uma direção dada por Deus. Deus vai direcionar a tua vida. Deus vai guiar a tua vida. Então que você possa colocar os teus olhos nisso hoje. Tira o teu olhar das situações difíceis. Tira o teu olhar das preocupações. Tira o teu olhar do medo. Coloca o teu olhar no Senhor. Pensa quanta coisa Deus já fez na tua vida. Lembra. Trazei à lembrança aquilo que me dá esperança.
Senhor, eu vou trazer de volta, eu vou lembrar daquilo que vai me alegrar. Eu vou lembrar do dia que o Senhor me curou. Eu vou lembrar, Senhor, do dia que o Senhor me levantou, no dia que eu não estava podendo levantar. Senhor, eu vou lembrar de quando o Senhor trouxe uma cura que era impossível ser curado. Eu vou lembrar, Senhor, do dia que o Senhor trouxe o suprimento necessário. Eu vou lembrar, Senhor, do dia que o Senhor esteve do meu lado quando não tinha ninguém para me ajudar. Eu vou lembrar, Senhor, que o Senhor sempre esteve comigo e está aqui comigo. É nisso que eu vou focar. Eu não vou pôr os meus olhos na dor, na falta, na necessidade, na traição, no abandono, na rejeição. Não, eu vou colocar os meus olhos no Senhor, porque eu sei que do Senhor virá o meu socorro no momento da minha angústia, em nome de Jesus. Amém, meninas? E nós vamos orar. Eu vou estar, se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários. Eu já vi aqui alguns. Coloca nos comentários o que vocês querem que eu esteja orando, e nós vamos estar orando aqui especificamente, né? Nós vamos orar juntas, vamos levantar um clamor para que Deus nos dê essa direção, muito específico, que Deus nos mostre, talvez alguma pessoa que a gente precisa falar, alguma situação que está pendente, a gente nem lembra mais, e isso está querendo requerer a nossa vida, não é? Querendo deixar essa tristeza no coração. Coloca, de repente você quer que ore por alguém que está enfermo, coloca o nome dessa pessoa e nós vamos clamar, né? Eu creio muito no poder da oração, amém? Vida profissional. Eu creio muito no poder da oração do justo. E nós vamos aqui pedir para Deus uma intervenção divina na vida profissional, na vida familiar, né? Para que Deus possa abrir portas de oportunidade, para que Deus possa abençoar a nossa família, para que na nossa casa habite a presença do Senhor, para que nós possamos sempre manter esse ambiente preparado para que Ele possa habitar. Amém? Que toda perturbação caia por terra, toda enfermidade caia por terra, toda insônia caia por terra, toda ansiedade, todo medo, toda depressão caia por terra, toda fibromialgia, toda doença, sabe, da alma, cura. Amém. Tudo aquilo que vem, sabe, para nos afrontar, para nos diminuir, vai cair por terra em nome de Jesus. Eu vou orar aqui, por cura dos miomas. Tá curada em nome de Jesus, para que Deus possa assim, trazer um reconhecimento profissional, aumento salarial para vocês, em nome de Jesus. Você sabe que nesse mês, na palavra desse mês, né, da ceia, o apóstolo profetizou algo, e eu tenho profetizado isso todo dia. Todas as bênçãos, né, que é falada, eu oro, eu profetizo, e aqui é o carro próprio, né? E uma coisa que, assim, ele falou, e eu falei no domingo, falei ontem na igreja, eu vou falar aqui para vocês. Eu vou profetizar aquilo que o apóstolo falou, que é sobre uma virada financeira. O apóstolo falou assim, mês de julho vai ser o mês da virada financeira. Dentre muitas outras bênçãos, né? Que eu tenho orado aqui, eu tenho profetizado. E eu vou orar sobre isso na tua vida, virada financeira, para que Deus possa trazer novos contratos, novos clientes, novas oportunidades, novas portas de emprego, né? Talvez uma renda extra. Você já está trabalhando, mas Deus pode trazer uma renda extra para complementar a sua renda, que pode ser maior do que a renda inicial. É fé, irmã. É fé, é fé. E eu vou aqui, Elder, vamos orar pelo Elder. Amém, presbítero, vamos orar por ele, tá? Para Deus libertar ele dos vícios. Eu vou contar um testemunho para vocês de uma amiga. Eu contei domingo e contei ontem, eu vou contar hoje de novo. Eu acho que ela não tá aqui. Poxa, se ela tivesse aqui, acho que ela deve estar atendendo agora. Essa amiga,
ela estava precisando de questão financeira, né? Pagar algumas contas, quem não precisa? E ela ali, Senhor, e orando, a gente está fazendo um tempo de oração, né? Juntas, e profetizando uma na vida da outra, os nossos desejos, nossos sonhos. E uma das situações era financeira também. E aí ela estava assim, numa situação difícil financeira, precisava ter que arcar com alguns compromissos. E foi bem assim, ó, dormiu numa condição financeira, ela até mostrou o extrato dela. Quando foi de madrugada, acho que 1h, mais ou menos, o telefone dela toca, porque no mesmo dia ela tinha comprado um número para participar de um sorteio de uma bolsa, aqui no Instagram, né? Uma pessoa no Instagram fez um sorteio de uma bolsa da Chanel, e ela falou assim, e é uma pessoa cristã, né? Esse rapaz é cristão, e ele fez esse sorteio, e ela comprou o número, um número, só um. E dormiu, foi dormir, comprou a noite e foi dormir. Nessa noite, 1h o telefone dela toca. Era a equipe dele tentando falar com ela que ela tinha ganhado o sorteio da bolsa da Chanel. Até ela entender que não era golpe, até ela entender o que era, levou tempo. Imagina, de madrugada, você tá dormindo, você acorda com alguém falando que você ganhou. Como assim? Ganhou o quê? É um golpe. Enfim, aí explicou para ela, entendeu. Aí a pessoa falou assim para ela, o que você quer? Você quer o dinheiro ou você quer a bolsa? Ela falou, eu quero o dinheiro. Não. Menina, vocês acreditam que o prêmio em dinheiro foi um valor de 50 mil reais? Aí ela tirou um print assim, ó, do extrato antes e o extrato depois. Quando ela contou, eu falei, meu Deus, não é a questão do valor, que é um valor altíssimo, não é? Imagina, você não tem, daqui a pouco você tem 50 mil. Não era isso, mas era um cuidado de Deus, sabe? Foi Deus assim mostrando para ela o quanto Ele está cuidando, quanto Ele está zelando, né? Pelas nossas vidas, o quanto Ele tem visto o nosso clamor, o quanto Ele não está, Ele está com o ouvido dele atento à nossa oração, porque ela tinha orado por isso e Deus atendeu essa necessidade dela. Então, não duvide do poder da oração. E nós vamos orar aqui, irmãs, o céu vai tremer. E nós vamos, sim, alcançar o favor de Deus. Não é bênção? Gente, nosso Deus é tão bom, né? Nosso Deus cura enfermidades incuráveis. Deus levanta o caído. Deus torna uma pessoa de miserável, às vezes de uma situação deplorável, para uma situação de honra. Coloca numa posição de honra. Deus liberta o que está no vício, preso nas drogas. Tantos testemunhos nós temos visto. E você vai duvidar desse Deus? Duvida não. Acredita. Continua acreditando porque você vai viver. Amém? Mas se alguém mais quiser colocar os pedidos aqui, ó, nos comentários, tem algum motivo de oração? Coloca o motivo que nós vamos orar, tá? Eu anotei alguns aqui que vocês colocaram. E vou profetizar essa questão da virada financeira também, né? E o que você vai fazer? Você, alcançando aquilo que você pediu, aquilo que você alcançar, testemunha. Não guarda para você. Testemunha, conta para as pessoas que Deus fez, que Deus está fazendo. Não guarda só para você. O seu testemunho é para glorificar o nome do Senhor. Então eu vou orar aqui. Você vai receber e você vai testemunhar. Para quê, pastor? Para glorificar o nome do Senhor. As pessoas, elas precisam ver o Deus que você serve. Tem que ser evidente na sua vida. Assim como Eliseu passava e a mulher via, vejo que é um santo homem de Deus. Ele carrega Deus. As pessoas têm que ver que você carrega Deus. Na sua expressão, na sua fala, nos seus testemunhos, no seu semblante. Tem que ter Deus aí. Vamos orar então? Ó, eu vou orar, você que entrou agora, nós meditamos aqui na palavra e agora nós vamos orar juntas. Então, aonde você estiver, talvez no seu trabalho, não sei, põe um fone para você não ser interrompida
e nós vamos levantar um clamor. Nós vamos orar em concordância. Nós vamos enviar o poder dessa oração também para quem precisa. Se tiver alguém enfermo, você envia esse poder da oração para essa pessoa, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus pais, para a tua casa, para o teu negócio, para o teu trabalho. Oi, Geilma, saudade. Vamos orar, Geilma. Parabéns pro teu nenê. Que lindo. Deus abençoe, viu, a tua família. Vamos orar? Então, nós vamos orar aqui, ó. Colocar os pedidos, né? Diante do Senhor. E nós vamos começar agradecendo a Deus. Tantas coisas Ele tem feito por nós. E nós somos alegres e gratas por isso. Estamos de pé. O inimigo tentou nos derrubar, mas não conseguiu, porque temos um Deus que é por nós. Existe um poderoso sobre nós, que nos guarda, que nos levanta, que nos fortalece, que nos renova. Por isso estamos aqui, né, de pé, e somos gratas por isso. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu quero te glorificar, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Deus, por essa tarde, por cada filha tua que está aqui ouvindo a tua palavra, que está buscando mais do Senhor. Queremos te louvar, Senhor. Te louvar porque mais um dia o Senhor nos deu. Queremos te louvar pela nossa saúde. Queremos te louvar porque o Senhor tem enviado anjos ao nosso favor. O Senhor tem coberto a nossa casa, Pai. E nós colocamos o Senhor acima, como aquela mulher sunamita fez. Colocando o Senhor acima da casa, acima da família, mostrando para o mundo espiritual que quem governa aquela casa era o Senhor. E nós colocamos o Senhor acima, declarando que é o Senhor que governa as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Deus, eu oro por cada filha tua que está aqui, Senhor. Cobre a vida delas com o teu sangue. Dê graça às tuas servas, dê força, dê renovo, dê sabedoria, dê direção, abre os olhos, faz com que elas possam enxergar o Senhor, Pai, que elas possam ter paz, ser guiadas pelo Senhor em paz, em nome de Jesus. Eu coloco aqui os pedidos das tuas filhas no teu altar. Abençoa a vida profissional das tuas servas, Senhor. Dê graça às tuas filhas, que aonde ela colocarem as mãos possa prosperar. Dê oportunidades, abre portas. Dá mesmo, Senhor, uma renda extra para as tuas filhas, novas oportunidades, novos clientes, novos contratos. Eu profetizo, contratos serão fechados. Eu profetizo venda de imóveis. Eu profetizo, Senhor, aquisição de imóveis, aquisição de carros. Senhor, eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, o sonho das tuas filhas, elas vão viver. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro. Abençoa, Senhor, a vida da tua serva, cura a tua filha. Visita a tua serva agora. Remove esses miomas, Pai, em nome de Jesus. Toca, meu Deus, o ventre da tua serva. Remove, Deus, esses miomas. Tira toda enfermidade, tira toda dor, todo sangramento, não tem poder, Senhor. Visita o corpo das tuas servas, as articulações, visita o joelho, Senhor, a coluna, o pescoço, a cabeça, tira essa dor, essa fibromialgia não tem poder, Senhor, essa doença da alma está quebrado, Senhor. Que o Senhor possa trazer cura para a tua filha, cura a alma da tua serva, cura as emoções da tua serva, Senhor. Cura essa frustração, Pai, que tem acarretado tantas enfermidades no físico. Eu oro, Senhor, eu profetizo cura no corpo da tua serva. Abençoa mesmo, Senhor, com aumento salarial. Abençoa mesmo com a tua prosperidade, Senhor. Abençoa a família. Traz paz para essa casa, Senhor. Coloca os teus anjos ao redor desta casa. Acampa eles aí, Senhor, nas entradas, nas saídas, ao redor, nas esquinas. Não permita que o homem maligno entre nessa casa, Senhor, em nome de Jesus. Todo inferno, tudo aquilo que vem para perturbar, toda perturbação na mente, caia por terra agora. Visita com a tua paz, traz paz para essa casa, Senhor, em nome de Jesus. Traz renovo para a tua filha, Senhor, que não dorme há dias. Traz o sono do justo para ela, Senhor, que ela consiga dormir em paz e acordar renovada no Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. E nós queremos glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Receba mesmo. Que vocês tenham uma tarde abençoada, uma quarta-feira abençoada, né? E me fala aqui antes da gente encerrar. Coloca aqui para mim nos comentários aí. Hoje foi a primeira live, né? Depois de alguns tempos.
Conta aqui pra mim. Pra você foi bom? Como que foi? Me dá um feedback aqui, meninas. Como foi? Foi bom? Era o que você precisava ouvir? Você precisa ouvir mais? Você precisa meditar mais? Você deseja que possamos fazer mais vezes? Conta aqui, ó. Põe aí nos comentários. Pastor, eu preciso de mais, eu preciso dessa ajuda, de ouvir uma palavra, de saber que tem um Deus na minha vida. Eu preciso enxergar Deus na minha vida. Amém, amém. Receba, receba. Mais vezes edificante. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Algumas pessoas me pediram, né? Que é um horário que algumas às vezes não conseguem participar. Pediram para que fosse um outro horário. Vocês têm sugestão? Muito bom. Amém, Lindalva. Glória a Deus. Vocês têm sugestão de horário? Quer colocar aí sugestão? Se fosse para a gente fazer mais vezes na semana, qual horário seria? Amém. A pastora Márcia. Oi, Prá, bem-vinda. Amém. Amém. Então a gente vai, eu vou ver mais dias pra gente fazer. Aí eu precisava. Amém, Nelly. Glória a Deus, tá bom. Então a gente vai fazer mais vezes. E eu precisava, sim, de um feedback dos dias, né? Esse horário tá bom pra vocês? 3 horas. Ó, a Cida, tá aí, Cida. Amém, Cida. Glória a Deus. Glória a Deus pra sua vida, pastor. Amém. Amém, presbítero. Esse horário tá bom para vocês? Como que tá aí para vocês? Eu sei que para algumas fica meio difícil, né? Ó, para presbítera tá ótimo. Tá, então eu vou ver direitinho. De repente a gente pode fazer esse horário e depois um outro horário diferente mais tarde, né? De repente para quem às vezes não consegue parar à tarde para ouvir, né? Às vezes à noite é um pouco mais tranquilo, mas aí eu vejo, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu vou deixar essa live gravada aqui. Se você quiser, de repente, compartilhar com alguém. Ah, podia ter um dia à noite também. À noite, que horas? Que horas aí? Põe aí, né? Que horário você acha que seria legal? E eu vou deixar gravado, vocês podem compartilhar com alguma mulher que você sabe que precisa. E às vezes ela tá tão perdida. E às vezes um momento desse ajuda, sabe? Ajuda a dar um respiro, ajuda a dar um renovo. E ajuda ela a se reencontrar em Deus, né? Quem não conseguir... É isso aí. Então quem não conseguir à noite, de tarde, aí faz à noite, né? Tá, então depois eu vou colocar lá numa enquete, nos stories, aí se vocês puderem depois voltar lá pra mim, que aí eu tenho uma noção do horário da noite, qual seria melhor, e aí a gente define os dias, né? E vamos que vamos nessa caminhada aí. Deus abençoe vocês. Ó, segunda e sexta. Ah, início de semana e fim da semana à tarde. Ó, uma sugestão boa, Paloma, gostei. Gostei, daria pra gente fazer, né? E a gente define o horário certinho, já se programe e a gente já faz nossa jornada aqui no Instagram. Meninas, Deus abençoe vocês, ó. Uma ótima tarde, que vocês tenham uma tarde assim de vitórias mesmo, uma semana de vitórias e sempre lembrando, você não tá sozinha. Tem um Deus que é com você, tá bom? Beijo. Beijão, gente. Tchau, tchau.